E aí, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Podcast Pode Crer. E eu estou muito feliz porque o assunto de hoje é de extrema importância. Vamos falar sobre saúde mental. Trata-se de um assunto, de uma discussão urgente e necessária, especialmente para aqueles que estão enfrentando momentos de fragilidade emocional, crises intensas ou estão até mesmo à beira de um colapso. E para conduzir essa conversa com profundidade que ela exige, eu reuni 4 profissionais altamente qualificados que certamente trarão reflexões valiosas e orientação a quem precisa. Permita-me apresentar os convidados. Primeiro, a doutora Eliana Inácio, psicóloga clínica atuante aqui nos Estados Unidos, com ampla experiência no atendimento a pacientes de todas as faixas etárias. Depois, Eduardo Linkman, meu primo e irmão, pastor da Igreja Batista Jardim Carioca e acadêmico de medicina no Rio de Janeiro, cuja trajetória integra fé, cuidado pastoral e formação científica. Roseli Diogo, minha amiga de infância, ela é uma psicanalista cristã clínica, palestrante e pregadora, reconhecida por sua atuação consistente e voz ativa na promoção da saúde mental no estado do Rio de Janeiro. E, enfim, Rachel Gomes, minha concunhada, psicóloga pela UERJ, pós-graduada. Ela possui profundo conhecimento em contextos de estresse extremo e vulnerabilidade. Esses são os nossos ilustres convidados para uma conversa profunda e necessária sobre saúde mental, aqui no seu podcast Pode Crer. Bom, vamos iniciar então com Rachel. Rachel, responde para nós, quais os sinais mais comuns de que a pessoa precisa de ajuda profissional, mas que costuma ignorar? Eu costumo dizer que nem todo mundo vai necessariamente precisar de terapia para viver, mas que todos nós, em algum nível, vamos ter um benefício na vida ao passar por um processo terapêutico. Isso porque a vida ela já nos coloca em situações, em relações, em circunstâncias, experiências, vivências, dificuldades, perdas, tomadas de decisões, negligências, necessidades emocionais não atendidas. E tudo isso, todas essas experiências de alguma forma moldam as nossas crenças, os nossos pensamentos e, consequentemente, o nosso modo de se comportar. Às vezes a gente vai perceber a necessidade de buscar ajuda quando o incômodo aparece, quando o desconforto surge, quando eu quero mudar e não consigo, quando eu começo a perceber que tem um objetivo que eu quero alcançar e algo me trava, quando eu percebo que eu me comporto nos relacionamentos de uma forma que eu não gostaria, mas que eu não sei fazer de outro jeito. Muitas vezes esse desconforto que a gente sente, esse incômodo, a gente quer suprimir, a gente quer abafar para não sentir. E aí a gente pode acabar optando por recursos que não são saudáveis. Mas esse ponto de desconforto, esse ponto de incômodo, ele pode ser um bom sinal de que eu posso procurar por ajuda, de que eu posso procurar por um processo terapêutico para colocar luz nessas questões, para identificar melhor esses processos internos, para entender, para compreender que existem ferramentas, que existem possibilidades de mudança de comportamento, que há possibilidade de reprocessamento de memórias dolorosas, de tudo aquilo que de alguma forma nos trava num lugar onde a gente está tendo sofrimento. E que sim, é possível chegar a uma vida de maior bem-estar,
é um processo, é um caminho, não é perfeição, não é linha reta, mas é possível viver cada vez melhor. Muito bom, muito obrigado. Rachel, qual é a diferença entre momentos de tristeza que poderíamos chamar de normal com depressão e transtorno patológico? A tristeza é uma necessidade básica, inata, universal, ela é inerente a todos nós, né? É interessante que a gente não olhe para ela como algo negativo, mas como uma emoção que tem uma função, que sinaliza para a gente uma necessidade de reflexão, de pausa, de reavaliação do que a gente está vivendo, reorganização de rota, né, de traçar novos caminhos. Quando a gente passa, né, por uma perda, por uma frustração, é absolutamente natural que a gente viva, que a gente experimente a tristeza. O que acontece é que às vezes a gente não quer senti-la, né? A gente quer se livrar o mais rápido possível da tristeza, quando que ela tem uma função e faz sentido, né, que ela apareça diante dessas circunstâncias. Agora, quando isso começa a ser constante, começa a não ter uma razão aparente, um motivo, a gente vai perdendo o brilho, o ânimo, a vontade de viver. Quando as coisas que eram interessantes, prazerosas, vão perdendo lugar, até mesmo uma apatia pela vida, pode ser um sinal de que isso já é um processo depressivo, né? Já não é mais aquela tristeza adaptativa que teve sua função para aquele momento, mas já pode ter algo mais, né? Que sinaliza aí uma necessidade de busca de ajuda, que não se dá só no nível ali do processo terapêutico, por exemplo, porque muitas vezes pode estar acontecendo uma alteração fisiológica, né, hormonal, e é importante também ter um acompanhamento médico para que se avalie essas outras questões que podem estar influenciando, que podem estar fazendo com que a pessoa esteja passando ali por um processo depressivo. É necessário, né, buscar ajuda nesse momento para que isso não se torne mais difícil, mais pesado e para que a vida, né, volte a ter cor, a ter sentido, a ter propósito. Bons pontos, muito interessante. Talvez uma pergunta ainda nesse escopo. Como diferenciar uma patologia de ansiedade com aquele sentimento situacional antes de uma viagem, decisão, testes e acontecimentos normais do dia a dia? A gente tem ouvido falar muito sobre ansiedade, né? E de fato, quando a gente para um pouco para pensar na forma que a gente está vivendo a vida, a gente percebe que é cada vez mais difícil se conectar com o presente, tá? Tudo chega tão rápido, tudo ganhou uma urgência tão grande que essa preocupação com o que vem, ela foi ficando cada vez mais exacerbada. E quando a gente pensa em ansiedade enquanto uma emoção, a gente sabe que ela tem uma função e que ela é necessária. Então, num nível equilibrado, ela vai nos favorecer. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo como uma prova que eu tenho que fazer, um nível de ansiedade, ele me coloca em alerta, me coloca em atenção aos pontos que eu preciso observar, a rota que eu preciso traçar, o planejamento que eu preciso fazer para obter êxito naquela prova. Agora, quando essa ansiedade ela começa a alcançar um cume, ela sai de um nível de equilíbrio, então ela começa a me paralisar. E aí é onde eu observo que não necessariamente eu tenha um transtorno de ansiedade, mas esse nível de ansiedade já está disfuncional, porque ele não me impulsiona mais, mas ele me paralisa. Eu não consigo fazer a prova, eu não consigo fazer aquilo que eu tenho como meta, porque eu fico tão ansioso, eu fico tão preocupado,
que eu não saio do lugar. Nesse ponto, eu posso pensar que talvez esteja fora, né? Fora do nível adaptativo, fora do nível funcional, e eu posso buscar ajuda para que essa ansiedade ela não me paralise, mas para que ela fique, né, ali num nível interessante, né, num nível funcional, que contribui, que colabora com os meus objetivos e não que me prende, que me paralisa. Muito obrigado, Rachel. Pontos extremamente pertinentes. Vamos continuar lá no Rio de Janeiro e conversar com ele, com Edward Linkman. Para ele, eu inicio perguntando: quais hábitos diários ajudam comprovadamente a saúde mental? Olá a todos, que alegria poder estar aqui no podcast Pode Crer, do meu primo, meu amigo, pastor Clécio Almeida. Rapaz, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, tá, Clécio? A gente, aqui dentro da nossa faculdade de medicina, tem uma disciplina chamada IESC, que a gente atende em UBS, né, como médico da família, supervisionado por outros médicos, óbvio. E isso é um ponto que a gente sempre conversa nas consultas, e que bom que você está abordando esse assunto tão interessante. Vamos lá. O que a gente pode fazer em hábitos diários, né, para poder ajudar a melhorar a saúde mental? A gente tem que começar primeiro com a premissa de que saúde mental começa com ajuste de hábitos. Tem gente que acha que saúde é só botar remédio para dentro. Não é isso. Começa com o ajuste da vida. Então, o que a gente tem aí de evidência, coisas muito claras em artigos, em revisões de literatura? Primeira coisa, né? Atividade física regular. Muitos estudos mostram que exercícios físicos, né, reduzem sintomas de ansiedade, depressão, melhora o humor, a autoestima, né? Inclusive, muitos artigos, né, dizem que a atividade física pode até prevenir transtornos mentais comuns, né, como esses que eu citei. Além disso, sono. Clécio, as pessoas negligenciam sono. Ter o seu tempo, o seu sono de qualidade é muito importante. Dormir de 7 a 9 horas por noite reduz muita coisa. Para você ter noção, Clécio, você pode ter, com um sono adequado, com o ajuste do sono, você melhora indicadores de saúde mental, maior resiliência emocional, menor sofrimento psicológico, e isso, Clécio, tem muito estudo falando sobre isso. Outra coisa é ter uma vida organizada. Parece bobeira, né? Você ser uma pessoa organizada, você ter o seu dia mais ou menos planejado, reduz muitos problemas que você pode ter. Reduz muita preocupação, aquele aperto no coração quando alguma coisa sai do planejado. Então, assim, você ter uma rotina organizada é muito bom e ajuda muito também. Isso é básico. E ainda, o que eu trato, acho muito importante, é a conexão social. Estar junto de alguém, estar junto de quem se ama, conversar bastante, manter uma rotina social é muito importante. E para esse momento, acho que por fim, tão importante quanto, né, você se autoconhecer. Tem uma prática agora, tem sido bastante realizada, eu não sei se aí onde você está se fazem, né, que é o Mindfulness, que é o quê? É a atenção plena, é você prestar atenção no que você está fazendo. Hoje em dia a gente faz tudo no automático, Clécio, tudo assim corrido, né? A gente faz as coisas sem pensar. Essa técnica, ela nos incentiva a prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção no que as pessoas estão falando com a gente, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao redor. Isso aumenta a nossa percepção do mundo e a percepção de nós mesmos. Então, assim, de maneira geral, o que a gente pode fazer de hábitos, né, diários para ajudar na saúde mental? Exercício físico, sono, conexão social, uma rotina organizada e o autoconhecimento. Obrigado, primo. Outra pergunta: como lidar com o estigma de transtorno mental na família e no ambiente de trabalho?
Clécio, eu acho que esse é o grande desafio da saúde pública atualmente. Quando pessoas com transtornos mentais são vistas com preconceito, medo, julgamento, como se fossem fracas, né? Como se fossem perigosas, né? Isso faz com que elas deixem de procurar ajuda, porque você gera nelas vergonha e medo de serem discriminadas. Olha, o primeiro passo para lidar com esse estigma é informação de qualidade. Nunca nós tivemos tanto acesso à informação. Esse podcast tem essa missão da informação também. Olha, muitas doenças, até corriqueiras, como diabetes, hipertensão, se você não tiver o conhecimento do que se trata, vai gerar um preconceito, você vai ter o estigma também. Olha, a gente tem alguns estudos que falam sobre saúde mental dentro do ambiente social. E todos eles apontam para a qualidade da informação. Deixar um ambiente aberto para que as pessoas possam conversar sobre esse tema. Outro ponto importante é a linguagem que nós usamos. Às vezes vemos alguma questão e por falta de conhecimento nosso nós dizemos, isso aí é frescura, tá? Isso aí é falta de Deus, é falta de força de vontade. Abandonarmos essas expressões é fundamental. Transtorno mental não é sinal de fraqueza. São condições que envolvem fatores biológicos, psicológicos, sociais. Em alguns casos, entra medicação também. Então, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma cultura organizacional, dentro dos nossos ciclos sociais, a gente tem que deixar espaços abertos, onde as pessoas se sintam à vontade para falar sobre a sua saúde mental. E aí entra treinar líderes, incentivar o assunto, criar ambientes, criar pautas sobre isso. Fazendo isso, Clécio, eu acho que é um grande passo para a gente reduzir um pouquinho essa barreira que tem para se falar sobre esse assunto. Muito bom, muito bom. Última pergunta para você. Se pudesse dar um conselho a quem está sofrendo em silêncio de ansiedade ou quaisquer aspecto deletério à saúde mental, o que você diria? Olha, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte: fale com alguém de confiança, tenha alguém de confiança, alguém que você possa se abrir, que você possa conversar. Outra coisa, procure uma ajuda profissional, é muito importante. Se você observar que o sofrimento que você está passando já começou a interferir na sua rotina diária, você não consegue mais fazer o que você fazia, trabalhar, estudar, conversar. Se está atrapalhando a rotina diária, procure uma ajuda profissional, né? E por fim, entender, né, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de franqueza e coragem. Não precisa sofrer sozinho, você não está sozinho, procure ajuda. A dor ela é legítima e estar disponível, ter alguém também é legítimo. Eu diria isso, Clécio. Obrigado por deixar eu participar desse momento com vocês tão importante. Muito obrigado, primo. Deus te abençoe. Vamos conversar com Roseli Medeiros. Ela é uma psicanalista cristã. Eu inicio perguntando: quais os maiores mitos sobre terapia que afastam as pessoas de tratamento adequado? Eu quero agradecer a oportunidade de, através da psicanálise, levar um pouco mais de esclarecimento sobre saúde mental para o seu público. E respondendo à sua primeira pergunta, nós não fomos criados, nós não fomos ensinados a falar. Nós não fomos liberados a falar sobre nós, sobre o que nós estamos sentindo, sobre as nossas angústias, isso desde do pequeno ao maior. Nós não fomos criados para isso. Então, quando isso não é uma coisa natural da nossa vivência, nós crescemos acreditando que como é que eu vou contar para uma pessoa estranha sobre a minha vida? Como é que eu chego num ambiente em que aquela pessoa nunca me viu, não é meu amigo, não faz parte da minha intimidade e eu vou falar das minhas dores? Segundo mito, terapia é coisa de gente doida. E aí, juntando com a primeira resposta, né, unindo a primeira explicação, se eu não conheço aquela pessoa e eu vou chegar para contar a minha história, eu não devo estar bem. Então, eu fui crescendo
aprendendo erradamente que só vai para esse ambiente pessoas que têm problemas mentais. Um terceiro mito: quanto tempo eu tenho que fazer terapia? Até isso as pessoas têm questionado. Além delas não chegarem no set terapêutico, elas acreditam que elas precisam de um tempo X para começar e terminar a terapia. Isso tudo, Clécio, todas essas não verdades, elas são construídas a partir do momento que eu não me conheço, eu não sei as minhas necessidades. E se eu me der conta de que eu realmente preciso dessa ferramenta, dessa possibilidade, né, dessa parceria com esse profissional, pode ser que eu entenda que eu preciso muito mais do que eu imaginava. Então, para não me entregar à dificuldade de gastar um tempo comigo mesma, me faz não querer descobrir o que vai em mim. Então, para não descobrir o que vai em mim, o que está fazendo comigo e que tem desenhado o meu comportamento, eu já pergunto antes quanto tempo isso vai levar. Em uma sessão, posso resolver? Então, resumindo a sua pergunta, eu vou usar somente 3 mitos, seria o medo do novo, o medo de me expor, seria aquilo que dizem que eu sou louco, e uma dependência desse lugar. Eu vou ficar dependente da terapia? Muito pertinente, muito pertinente. O que o uso das redes sociais pode impactar na saúde mental das pessoas? Falando sobre a rede social, vamos lá. Todos nós gostamos muito de usar, nós somos movidos a um hormônio chamado dopamina. E não adianta agora demonizar a dopamina, né? Você não pode usar dopamina, isso não existe. Nós precisamos dela, ela nos move para o interesse. Porém, o excesso de dopamina é o que tem acontecido hoje. O uso de telas, né? E aí é só o jovem, é só o adolescente, é só a criança? Não, o adulto também está impregnado do uso de telas. E não adianta dizer assim, tire a tecnologia. Nós usamos a tecnologia, nós avançamos com tecnologia e a ideia não é regredir. Como é que eu posso corrigir isso? Voltando lá atrás, né? Há uns anos atrás, esses pais precisam querer se relacionar. Eles precisam querer chegar em casa e, sempre que possível, não pegar mais na tela. E ter tempo de conversa. E jogar jogos que a gente fazia antes. E que parece uma bobagem. Mas vamos para a rua. Vamos andar de bicicleta. Vamos à praia. Vamos jogar futebol. Vamos jogar vôlei. Nós estamos hoje com uma geração, eu não sei se vocês estão observando, mas uma geração que não está praticando mais esporte. E aí, quando eu digo esporte, não é nem para virar, se tornar um atleta. É andar de bicicleta, é jogar bola, é ir à praia, é se movimentar. O número de crianças, de adolescentes, né, que chegam em consultório, que não sabem andar de bicicleta, não aprenderam. Então, queremos resolver? Se queremos resolver, vamos voltar para coisas simples. Não vamos abandonar a modernidade, porque a tecnologia realmente nos leva para o futuro, mas vamos aprender a usá-la. Então, vamos voltar atrás. Não é errado dar uns passos atrás para que eu ganhe vida. Vamos soltar pipa sem cerol, aproveitar de uma piscina juntos, vamos nos relacionar, vamos fazer roda de conversa intencional, que é a roda de conversa em família ou entre amigos. A gente só está junto. E ali os assuntos saem, a gente ri de qualquer coisa, e isso é vida. E isso é sim uma dopamina usada na medida certa, e essa sim me faz avançar. Ela me faz viver
outros hormônios, a ocitocina, por exemplo, que é o hormônio do prazer. Aumentando isso conforme a idade, vivendo novos desafios nos relacionamentos, e eu vou aprendendo com professores, com os meus pais, com o círculo qualquer social que eu convivo da minha espiritualidade, com as brincadeiras de rua, tudo isso é relacionamento. Nas telas, eu ouço o que eu quero ouvir. Se eu inicio a ouvir, não me interessa, eu deixo e passo para o próximo. Se no próximo me trouxe algum prazer, eu paro ali um pouco mais, mas daqui a um tempinho já me cansou, eu estou trocando. Entendeu que esse excesso de dopamina, ele trouxe uma falta de paciência que me retira dos relacionamentos. Muito obrigado, Roseli. Deus abençoe. Agora vamos ficar aqui nos Estados Unidos e perguntar a ela, a doutora Eliana Inácio. Doutora, como familiares e amigos podem ajudar alguém que está passando por uma crise emocional? Olá, eu quero começar agradecendo o convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Eliana Inácio, sou psicóloga clínica e trabalho com a saúde mental, ajudando pessoas a lidarem melhor com suas emoções, reações, e fico muito feliz em poder contribuir com esse tema tão importante. Essa é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas têm a intenção de ajudar, mas às vezes acabam invalidando, deixando essa pessoa mais confusa com a forma do que elas vão lidar com a dor. Então, do ponto de vista da psicologia clínica, o primeiro passo em tentar ajudar uma pessoa é validar a experiência emocional. O que é isso? Significa reconhecer o que a pessoa está sentindo sem corrigir ou minimizar. Evitar frases como isso vai passar, ou frases como tem gente pior que você. Pode ter até a intenção de ajudar, mas essas frases, elas acabam desvalorizando a pessoa que está em dor e sofrimento. Em vez disso, diga, olha, eu imagino que isso esteja sendo muito difícil para você, porque esse lugar, né, de empático, ele cria uma conexão emocional. O segundo ponto que você pode ajudar é escutar de forma ativa, escutar, sem julgamento. E muitas vezes a pessoa precisa ela não precisa de nada imediato, ela precisa ser ouvida de verdade. Isso envolve em dar um espaço seguro, sem interrupção e sem evitando transformar a conversa em conselhos rápidos. Outro aspecto fundamental é respeitar o tempo e o limite do outro. Cada pessoa processa situações difíceis de maneiras diferentes. Então, pressionar e reagir logo, pense positivo, saia dessa, o mundo continua, a vida precisa agir. Isso só aumenta a angústia do outro. Então, oferecer ajuda de forma concreta, ativa, ela precisa ser respeitosa. E essa forma respeitosa é dizer com calma: tem alguma coisa que eu possa fazer para você nesse momento? Agora, o que eu posso fazer? Porque isso devolve uma autonomia para quem está sofrendo. Às vezes para chorar, um choro que está guardado, um abraço, liberar um abraço, um aperto de mão ou simplesmente um ombro. Em resumo, ajudar não é resolver a dor do outro, mas é estar presente de uma forma empática, validando, escutando e sustentando aquele momento com respeito e sensibilidade. Nisso consiste a ajuda.
Muito bom mesmo. Outra pergunta: existe uma relação clara entre saúde mental e saúde física? Ah, sim, existe uma relação que ela é direta e muito mais forte do que as pessoas imaginam. Na verdade, ela nem é uma conexão nova. Lá por volta do século I, o poeta romano Juvenal, ele já trazia a ideia na frase mens san in corpore sano, ou seja, uma mente saudável e um corpo saudável. Então, com certeza, né, hoje a gente vê isso claramente na prática. Quando a mente está sobrecarregada, o corpo responde. Ansiedade, estresse, por exemplo, ela geram tensão muscular, insônia, dor de cabeça, problemas digestivos e outros. E ao contrário, também acontece. Quando o corpo não está bem, como em casos de dores crônicas, imediatamente impacta o emocional, trazendo cansaço, irritação, tristezas mais profundas. E, além disso, hábitos do dia a dia fazem essa ponte. Por exemplo, o elementar sono, alimentação e atividade física influenciam diretamente no humor, na nossa energia e na forma de lidarmos com a vida. Não dormiu bem, não comeu bem, o humor ele muda, a disposição muda. Então precisamos dar esse ênfase, essa importância, né, nessa ponte que existe entre corpo e emocional. Muito obrigado. E a última pergunta: quando é necessário considerar medicação no tratamento da saúde mental? Nós podemos dizer que essa é uma dúvida comum e importante. A medicação, ela deve ser considerada quando os sintomas emocionais começam a interferir de forma significativa no funcionamento da pessoa. Seja, de novo, o sono, o apetite, eles influenciam na capacidade de trabalhar, de estudar, no relacionamento, enfim, no cotidiano. Então, eu estou falando, né, de quadros de ansiedade intensa, de depressão, de moderada até grave, crises de pânico, né? Então, frequentemente, sofrimentos que ultrapassam a capacidade de manejo de estratégicas psicológicas. Nesses casos, a medicação sempre avaliada por médicos, geralmente um psiquiatra, pode ajudar a estabilizar os sintomas e criar condições para que a psicoterapia seja mais efetiva. O que eu quero dizer para vocês, né? Eu quero dizer que é importante ter a medicação como sempre um regulador. Ele tem que andar junto e destacar que medicação não substitui a terapia. Ela é complementar, eles se complementam. Do ponto de vista clínico, a relação entre os receios, né, ou a resistência de medicação mais comuns são o medo da dependência, né? Existem aí algumas medicações que elas podem vir causar e muitas coisas que são folclores, às vezes, de ficar dopado, de perder a própria identidade, ou ficar aí alienado, remédio para sempre, né? Também existe um estigma muito forte como usar a medicação como fraqueza. Na verdade, o que a pessoa precisa saber é que, na prática, quando bem acompanhada por um médico, a medicação não tira quem a pessoa é. Pelo contrário, muitas vezes ajuda a pessoa a voltar a ser quem ela já realmente
e que por algum motivo não estava conseguindo ser por causa do sofrimento emocional. Então, a decisão deve ser sempre individualizada, baseada em uma avaliação profissional e principalmente construída com informação segura e sem preconceito. Muito obrigado, doutora. Bom, eu quero agradecer aos 4 participantes do nosso podcast de hoje. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês com muita sabedoria e muita inteligência para que possam ajudar esses vulneráveis que precisam de ajuda no que tange à saúde mental. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e os seus familiares. Bem, eu espero de coração que tenha sido um podcast abençoador e que tenha esclarecido muitas dúvidas em relação à saúde mental. E desejo que você tenha paz no coração, aquela mesma paz deixada por Jesus quando ele disse: minha paz vos dou, a paz que excede todo entendimento. Este foi o seu podcast. Pode crer.